Olá pessoal, tudo bem? E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um desenho com ponto de fuga, ok? Então a gente vai fazer o desenho com um ponto de fuga. Então a gente vai precisar de alguns materiais. A gente vai precisar de uma folha, onde a gente vai fazer o nosso desenho, lápis e borracha, e também a gente vai precisar de uma régua para ajudar a gente a poder fazer o desenho. Então esses são os materiais para a gente poder fazer o nosso desenho de ponto de fuga. Muito bem, então vamos começar o nosso desenho. Então, para a gente poder fazer esse ponto de fuga, a gente vai precisar da régua, porque a gente precisa fazer a linha do horizonte, da onde a gente vai mais ou menos fazer o nosso desenho. Então, para ficar um desenho um tamanho considerável, para todo mundo conseguir enxergar, eu vou fazer uma linha de 20 centímetros. Então, a gente tem aqui no 20 e no 0. E a gente precisa mais ou menos marcar o meio, que é onde vai ser o nosso ponto de fuga. Então, o nosso ponto de fuga vai ser bem aqui, em 10 centímetros. Então, aqui a gente vai ter 20 centímetros e aqui a gente vai ter 10 centímetros, ok? Então tá, a gente vai fazer o desenho de uma casa. Sabe aquela casinha bem simplesinha que a gente aprende quando a gente é criança? Então a gente vai fazer uma casa, só que com ponto de fuga. Então a gente vai dar um espacinho desse ponto de fuga. Quem quiser usar a régua para poder se orientar, pode, tranquilo. Então, ó, vamos dizer que aqui, ó, com 6 centímetros, a gente vai fazer a nossa casa. Então, do 0 até o 6 vai ser onde vai ser a nossa casa. Então, a gente vai traçar, vamos fazer um quadrado. Muito bem, a gente tem aqui a estrutura da nossa casa. Não se preocupa com os detalhes, que depois a gente vai apagar. Então, a gente vai pegar essa ponta aqui e essa daqui, e a gente vai ligar lá no nosso ponto de fuga. Ok? A gente já tem aqui a lateral da nossa casa. O que a gente vai fazer agora? A gente vai dar uma distância, que hoje vai ser a parede. Então, se você quiser usar 100% a régua, aqui a gente vai ter 4 centímetros. Então, eu vou colocar aqui a parede da minha casa, mais ou menos, vai ser em 2,5. Então, aqui eu vou puxar uma linha reta. Certo? Aqui a gente já vai ter a frente da casa e a lateral da casa. Muito bem. Agora a gente vai fazer o telhado da nossa casa. Então, a gente vai fazer um triângulo em cima da nossa casa. Eu vou marcar com a régua para poder ficar o tamanho certinho. Então, em 3 centímetros a gente vai ter mais ou menos. Quando vocês forem fazer o telhado da casa, tomem cuidado para não ficar muito alto, porque senão fica um pouquinho chatinho para fazer a casa. Então, às vezes ela não sai do jeito que a gente quer, por conta que o telhado da casa ficou muito alto. Então, tudo certo até aqui. Então, a gente já tem, basicamente, o telhado da nossa casa. Então, como é que vamos dar sequência? Então, a gente precisa fazer o telhado na lateral, certo? Então, o que acontece? Então, a gente vai puxar desse ponto até lá no ponto de fuga. Isso é uma dica, tá? Ai, mas o telhado da minha casa e o ponto de fuga estão ligando, não tem como eu fazer telhado. Então, o que você pode fazer? Uma dica muito boa. Sabe essa linha que a gente usou para fazer a parede? A gente vai subir ela. Vamos subir aqui na lateral também. E aí, a gente consegue moldar mais ou menos o telhado da nossa casa. O que você também pode fazer é a gente aumentar o nosso ponto de fuga, o que eu acho que é muito mais tranquilo. E é um erro bem comum, ponto de fuga é um pouquinho chatinho. Então, a gente tem aqui, a gente vai dar uma aumentada no nosso ponto de fuga.
Então, é como se a gente usasse 2 pontos de fuga. Então, eu vou colocar aqui mais ou menos em 14 centímetros o nosso segundo ponto de fuga. Então, a gente vai ligar o telhado, a ponta do telhado até o segundo ponto de fuga. Aqui é o nosso segundo ponto. Então tá, a gente tem essa ligação, então aqui a gente vai puxar uma diagonal, que é onde é o telhado da nossa casa. Ok? Então a gente já tem quase todo o nosso desenho pronto. Então a gente vai começar a dar alguns detalhes dentro dessa casa. Então a gente vai fazer uma linha, pode fazer bem fraquinho todo esse esboço da casa. A gente vai fazer uma linha no meio, que é pra gente se orientar aonde vai ser as portas e as janelas. Então eu vou fazer aqui no meio a porta da casa. Então a gente vai fazer aqui na lateral as janelas. Eu quero fazer uma janela redonda aqui na frente da casa. E aqui na lateral a gente vai fazer a janela. A janela, como ela vai ser em ponto de fuga, então a gente precisa ir de acordo com esse ponto. Então a gente coloca a régua aqui no ponto de fuga, a gente traça uma linha de base e mais uma, que é basicamente o tamanho da nossa janela, e a gente só liga os pontos e a gente vai ter a nossa janela da lateral. Ok? Aqui no cantinho a gente deixou um espacinho. A gente vai emendar esse espacinho aqui na casa. E aqui nessa lateral onde vai ficar essa ponta, a gente vai emendar lá na ponta da casa. Certo? Então agora a gente vai apagar os detalhes que a gente não vai usar para esse desenho. E pronto, a gente vai ter a nossa casa com ponto de fuga. Então, a gente vai ter basicamente uma casa com 2 pontos de fuga. Então, esse é o tutorial do nosso dia, que é a gente fazer uma casa simples com ponto de fuga.